Oi, pessoal, tudo bem? Então, essa é a terceira parte, terceira e última parte da primeira aula, onde a gente vai começar a programar, tá? Então, a gente viu na primeira parte um pouco do histórico da computação, uma ideia básica aí do que é ser um cientista da computação, com o que que a gente vai trabalhar. Lógico, tem uma infinidade de coisas a mais, né? Vocês também já viram um overview disso na apresentação do curso, que provavelmente fui eu que fiz a apresentação. Depois a gente viu na segunda parte como configurar o ambiente de desenvolvimento para a gente poder trabalhar, né? E agora na terceira parte a gente começa de fato a programar, a usar o Code Blocks para programar na linguagem de programação C, tá bom? Então a gente vai passo a passo. Vocês vão ter no Moodle depois um PDF que ele vai meio que embasar nossas aulas, tá? A gente não vai ter um conjunto de slides no PowerPoint para cada aula. Nessa disciplina eu não trabalho assim. A gente trabalha em cima dessa apostila, entre aspas, tá? Apostila, coletânea de exercícios, notas de aula, tá? Então essa apostila ela tá organizada aí na ordem cronológica dos tópicos que a gente vai ver, tá? Então tem os capítulos, né, com cada tópico. O primeiro capítulo é entrada e saída padrão, formatado, essa apostila eu que fiz, tá? Se a gente encontrar algum erro aqui nela, eu vou corrigindo, tá? Já corrigi várias coisas desde 2019, que quando eu criei ela. Então tem sempre assim a apostila, tem um resuminho, tem alguma coisa teórica antes e tem vários exemplos nessa apostila, tá certo? De tudo que é necessário para fazer os exercícios, porque essa apostila, na verdade, ela é focada em exercícios, as listas de exercícios que eu comentei com vocês, tá? Depois a gente vai passar parte por parte, tá? Então, olha lá, tem uma tabelinha, tem tabelas aqui com definição de operadores, né? E aí vem os exercícios que eu vou explicar para vocês o que fazer, como corrigir, como verificar se está correto antes de submeter e como submeter também, tá bom? É, Vamos começar então. Aí esses exemplos aqui também, pessoal, eu vou fornecer todos eles para vocês, tá bom? O código para vocês poderem abrir no CodeBlocks e testar, tá certo? Então, gente, abrindo o CodeBlocks, o que vocês vão ter ao abrir o CodeBlocks? Vocês vão ter a tela nessa cara aqui, tá bom? Tem umas abas aqui já abertas que são os exemplos lá da apostila do primeiro capítulo que eu vou usar depois, tá? Mas abrindo a ferramenta, vocês vão ter mais ou menos essa cara aqui, tá? Como que a gente faz para criar um arquivo de código, né? Para a gente poder escrever código nele, compilar, passar pelo compilador da linguagem C e gerar um executável que a gente vai ver acontecendo alguma coisa, né? Tem algumas opções. Então, vocês podem abrir a ferramenta e ir acompanhando, tá certo? E outra, eu vou repetir isso algumas vezes durante a primeira aula, tá? Então vocês vão memorizar isso de tanto usar, de tanto fazer. Perdão, gente. Então, se eu bocejar, normalmente não é porque eu tô com sono, é porque eu respiro errado na hora que eu tô falando, eu falo muito e dá o bocejo, tá bom? Então, como criar um arquivo de código-fonte em C para a gente poder programar? Duas opções. Clica em File, New, File. Essa é uma opção. Aí vai abrir um assistente. Ou clica aqui nesse botãozinho que tem um ícone de uma folha amarela com um mais, com um sinal de mais em amarelo, uma folha branca com sinal de mais em amarelo, clica nele, File, certo? Então, File, New, File, ou aqui no novo, File, tá certo? Tanto faz. Os dois caminhos vão abrir essa janela aqui, tá? Perguntando que tipo de arquivo que você quer criar. Nós vamos criar desse tipo aqui, ó. C barra C++ source, tá bom? Tem gente que fala C++ ao invés de C++, tá? C++. C, C++. Clica aqui. Pode clicar duas vezes ou clicar uma vez e dar OK. Dá o Go aqui, tá bom? Muito bem. Aí começa o assistente para criar o arquivo em si, tá bom? Então, a gente vai clicar em próximo. A gente pode marcar aqui, ó, skip this page next time, porque na hora que aparecer, na hora que a gente entrar nesse assistente de novo, ele pula essa primeira telinha aqui, tá?
mas eu vou deixar aqui para não ter erro na hora que vocês estiverem conferindo. Então, clica Next. Qual tipo de arquivo que a gente quer? De C ou de C++? É de C, que é a linguagem que a gente vai trabalhar. Então, escolhe C, clique em Próximo. Agora, ele pede o nome do arquivo com um caminho completo. Ao invés de digitar alguma coisa aqui, a gente vai clicar nesse botão que tem. Deixa eu conferir se está gravando, se o microfone está certo. A gente clica nesse botão com uma reticências. Ele vai abrir uma janela de salvar arquivo. Vocês vão onde vocês querem. Eu vou criar uma pasta aqui, na minha área de trabalho. Aulas Calceu. Só para eu me organizar, tá bom? Mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá? Eu vou entrar na pasta. E aí, entrando na pasta onde eu quero salvar o meu arquivo, eu vou dar o nome do arquivo aqui, tá bom? Eu vou chamar ele de primeiro programa, certo? O nome aqui do arquivo, vocês podem dar o nome que vocês quiserem ou o nome que eu pedi num exercício, tá bom? Então, meu primeiro aqui vai chamar meu primeiro programa e só isso, estando na pasta, definindo o nome, clica em salvar, certo? Ainda não terminou o assistente, porque aquilo lá era só para dar o caminho do arquivo que vai ser criado, tá bom? Aqui não precisa fazer nada e clica em Finish, certo? Fazendo isso, deixa eu até puxar essa aba para cá, vai abrir aquele arquivo que a gente acabou de criar, .c, que é da linguagem C, certo? E ele vai estar em branco. Eu vou aumentar a fonte aqui para vocês poderem enxergar melhor o código, tá? Como que a gente faz isso? Segura a tecla Ctrl do teclado e gira a rodinha do mouse, tá bom? Olha lá, ele aumenta ou diminui. Eu vou deixar num tamanho aqui que seja um pouco mais confortável para a gente enxergar o código, tá bom? Quando eu tiver muito código e precisar de um pouco mais de espaço, eu diminuo um pouquinho a fonte, eu vou ajustando, tá? Então, o nosso primeiro arquivo ele está criado. Não dá para fazer nada. A gente pode até tentar compilar ele, mas não tem nada aqui ainda. Então, não vai compilar, tá bom? Só para vocês verem, se eu for na área de trabalho e na minha pasta, lá, aulas Calc C1, eu vou ter o arquivo do meu primeiro programa .c, que é exatamente esse que está aberto aqui, tá bom? Todo programa em C, a gente vai começar ele com um preâmbulo que a gente fala, é uma coisa que vem antes do conteúdo, que são diretivas de pré-processamento, que a gente chama. Nessas diretivas de pré-processamento, por enquanto, a gente vai usar elas para inserir cabeçalhos, que a gente chama, que são, vamos entender de forma um pouco mais informal, que a gente, ó, estamos adicionando as bibliotecas no nosso programa. Bibliotecas de funções, de funcionalidades, vamos dizer assim, por enquanto também, que o nosso programa vai poder utilizar. A gente, por padrão, sempre vai adicionar duas. Qualquer programa em C que a gente for fazer, duas bibliotecas a gente vai adicionar, dois cabeçalhos, que é o stdio e o stdlib, tá bom? Como que a gente faz isso? Cerquilho. Vocês vão ver que o assistente da ferramenta, do CodeBlocks, já vai aparecer algumas coisas. Mas vamos aprender a digitar os comandos para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, é include, de incluir. Então, essa diretiva de pré-processamento, ela fala, ó, inclua nesse arquivo o quê? A stdio.h e mais uma diretiva, include, para inserir a stdlib.h, tá certo? Então, olha lá, adicionei a stdio.h e adicionei a stdlib.h. O que acontece? O que isso aqui está fazendo nos bastidores? Na hora que o compilador for compilar isso aqui, antes do processo de compilação, vai entrar em ação um componente ali do compilador que chama pré-processador. O que ele vai fazer? Ele vai processar esse arquivo e vai verificar onde que está esse arquivo std.h, stdio.h, que é um arquivo, e vai copiar o conteúdo dele nessa posição. E a mesma coisa para o stdlib, certo? Ele vai copiar os conteúdos desses cabeçalhos aqui para dentro antes de compilar. Então, por isso que chama pré-processador.
Antes de processar o arquivo, antes dele ser compilado, ele é pré-processado para seguir as diretivas que estão listadas, que estão escritas no código, tá certo? Então, isso aqui, a grosso modo, informalmente, a gente pode dizer que nós estamos inserindo duas bibliotecas no nosso programa, stdio.h e stdlib.h, tá bom? Agora vem a parte principal do nosso programa, que é a definição da função main, da função principal do programa, do ponto de entrada de execução do programa. Como que a gente define ela? A gente vai escrever int, depois eu explico o que é esse int, tá certo? Mas por enquanto, int, dá um espaço, main, que é o nome da função, abre e fecha parênteses, abre chaves. Percebam, quando a gente abre parênteses, ele já fecha o parênteses. Vocês estão vendo? Olha lá, eu vou abrir de novo. Ó. Viram que já fechou? Se você digitar o fecha parênteses, tudo bem, ele passa por cima. Mas tem gente que às vezes tem mania que vê que apareceu uma coisa a mais, apaga e faz de novo. Não precisa fazer isso. Deixa a ferramenta trabalhar para vocês, tá bom? Então, abriu parênteses, ele já fecha. Aí você vai para o fim da linha. Pode ir com a setinha do teclado ou apertar a tecla End, que ele já cai no fim da linha, tá? E aí a gente vai abrir chaves nessa mesma linha. Percebam, eu estou dando, aqui é obrigatório ter esse espaço, senão vai virar uma palavra só. O parênteses a gente vai deixar vazio. Poderia pôr algumas coisas aqui que são aceitas, mas a gente não vai usar isso por enquanto. Assim está correto também, tá? Um espaço, esse espaço é opcional, mas normalmente eu coloco. E abriu chaves. Da mesma forma que o parênteses, quando a gente abriu parênteses e fechou, quando abrir chave, fecha também. Pessoal, não sofram. Abriu chaves, o cursor já fica, o que está piscando, estão vendo? O cursor do teclado já fica piscando ali no meio. O que vocês vão fazer? Tecla Enter. Certo? Olha lá, a chave pulou para a linha de baixo. E aí vocês podem dar mais uns 3 Enters. Olha lá, a gente vai ter algo com essa cara aqui. Outra funcionalidade interessante. Eu quero saber qual chave que abre a que está fechada. Clica ou chega com o cursor perto. Vocês viram que a chave ficou ali com um fundo azulzinho, ela ficou preta? Ele vai indicar qual que é o par dela, tá bom? Muito bem. Fizemos isso, colocamos as chaves, demos os 3 pulos de linha. A gente tem agora, então, 3 linhas em branco aqui dentro do main, as chaves e o nome do main. Espaços, pessoal, desde que não sejam dentro de texto em si que o programa vai processar, eles não são levados em consideração na maioria dos casos, tá bom? Às vezes, quando precisa de um espaço, beleza, mas se você colocar mais de um espaço ali, não tem problema. O que eu estou querendo dizer? Se eu fizer isso aqui, não vai dar problema nenhum. Lógico que a gente não vai fazer, mas aqui a gente precisa de pelo menos um espaço. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a organizar o nosso código. Por enquanto, nosso programa não faz nada, né? Só que ainda falta uma coisa aqui dentro. Na linha 6, vocês vão apertar a tecla Tab do teclado. Vocês vão notar que o cursor ele vai pular 4 espaços. Essa vai ser a tabulação normal que a gente vai usar. Tem gente que usa de 2, tem gente que usa de 8, tá? Mas o mais normal de se ver é uma tabulação de 4 espaços. Então, 4 espaços. Quiser apertar o espaço 4 vezes, pode também, tá? Mas usa a tecla Tab que ajuda, que facilita. Aqui a gente vai pôr isso aqui, return 0 ponto e vírgula. Só isso. De novo, esse programa ele não faz nada ainda, tá? A gente vai até compilar ele e executar. Esse nada que ele está fazendo é o seguinte, ele vai ser compilado, vai ser criado o executável dele, ele vai entrar em execução na hora que a gente clicar no botão ali da barra de ferramenta, que a gente vai ver. Ele começa a execução e já termina. E ele termina retornando, por isso que tem esse return aqui, um valor zero. Para o sistema operacional que está executando o programa, no caso Windows, e nos Unix também, o valor de retorno, o sinal zero do programa ao ele terminar, indica para o sistema operacional que tudo correu bem e o programa terminou como deveria terminar. Então, esse zero ele é um sinal de OK, tá certo? Então, ó, tudo bem, rodou, beleza.
todas as nossas funções main vão terminar, a última instrução dela vai ser sempre um return 0 e um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é muito importante. Toda linha, desde que ela não tenha chave, na maioria das vezes, ela vai ter um ponto e vírgula, tá certo? Muito bem, agora vejam o que eu vou fazer. A gente tem isso aqui. Aqui na barra de ferramentas, nessa seção aqui, nós temos 3 botões. Um botão com uma engrenagem, que está escrito Build, um botão com uma seta de Play, que está escrito Run, e outra que chama Build and Run. A gente, pessoal, por padrão, a gente sempre vai clicar na hora que a gente quiser compilar e executar o programa, a gente vai clicar nesse botão aqui, ó, Build and Run. O atalho desse botão no teclado, que às vezes é mais prático a gente usar, é a tecla F9, na parte de cima do teclado. Então, F9 é a mesma coisa que clicar nesse botão aqui. Eu vou clicar para a gente ver o que acontece. Então, eu cliquei, percebam que ficou tudo preto, né? Ficou tudo preto, não. Ficou tudo cinza aqui, desabilitando os botões. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. E abriu essa telinha preta, com nada aqui. E o processo retornou 0, é exatamente esse 0 aqui. O tempo que demorou para executar, 2 segundos. E press any key to continue para ter, se qualquer coisa que a gente apertar ou clicar no botãozinho fechar, o programa, isso aqui já é o nosso programa em execução, tá? Vejam o caminho aqui, ó, primeiro programa.exe. Se der OK, se der Enter, o programa fecha ou pode fechar no xizinho, tá bom? Lá na pasta onde a gente criou o arquivo .c, vocês vão ver que agora, que depois que a gente deu o build and run, ele criou, na verdade, no processo de build, um arquivo chamado primeiroprograma.o e um outro arquivo chamado primeiroprograma.exe. No processo de compilação da linguagem C, a primeira coisa que vai acontecer é criar esse arquivo .o, que já é o nosso programa compilado, só que ele ainda não é executável. É o arquivo objeto que é chamado. Por que ele ainda não é executável? Porque eu ainda preciso ligar esse arquivo aqui .o com as rotinas do sistema operacional para permitir que esse programa seja executável. Quem faz essa ligação é um outro componente do compilador, que na linguagem C é um componente separado, que ele chama linker, que é o ligador. Tá? Aí ele liga esse primeiro programa.o com o restante das coisas que precisam para o programa se tornar executável, e aí sim é criado um arquivo .exe, que no Windows é uma das extensões, talvez a principal, né, dos programas que são executáveis, tá certo? Aqui a gente tem então o programa. Quando o programa ele entra em execução, isso vocês vão ver em sistemas operacionais, talvez em arquitetura, o nome dele, a instância do programa em execução, a cópia dele na memória que está em execução, a gente chama de processo. Então, é um processo que o sistema operacional está gerenciando, que está em execução. Quando a gente tem ele compilado, normalmente a gente chama de programa, tá bom? Então, processo é a instância do programa em execução, tá? Muito bem. Toda vez que a gente clicar no Build and Run, ele vai criar de novo esse arquivo primeiro programa.o e criar de novo esse arquivo executável e entrar em execução. Um erro muito comum é, às vezes, você testa o programa, vocês viram, eu cliquei aqui, ele recompilou, executou, e às vezes um erro muito comum, a gente vê aqui, tá errado, o resultado deu errado, eu preciso mexer. Ao invés de fechar, você já vem aqui mexer. Se você vier mexer no código e o teu programa estiver em execução, vocês vão ver que esses botões continuam cinza. Então, às vezes a pessoa fala, mas o professor, eu não estou conseguindo mexer no código, os botões, eu não estou conseguindo compilar de novo. Por quê? Porque o programa está aberto. Então, fecha ele, vocês vão ver que volta a ficar colorido, tá bom? Então, muito bem, temos o nosso primeiro programa, talvez o mais simples que a gente pode escrever, que não faz absolutamente nada, ele só executa e retorna para o sistema operacional que ele executou. O primeiro comando que a gente vai ver, então, para o nosso programa começar a fazer alguma coisa quando ele entrar em execução, é um comando que na linguagem C, esses comandos a gente vai chamar de
eles têm um nome, né? Não só esses comandos ou instruções da linguagem C não são só desse tipo, mas o tipo principal que vai alicerçar a execução dos programas em C é chamado de função, tá bom? A gente já tem uma função aqui no nosso código, que é a função main, que é a função principal. O porquê dela ter esse int aqui não importa por enquanto, tá? É porque ela retorna um inteiro, que é esse inteiro aqui que o return está retornando. Mas enfim, isso não importa. Só por enquanto, só aceitem que tem que ser assim, tá? Muitas coisas, pessoal, às vezes isso é até confundido assim com um pouco de pedantismo, né? Ah, faz desse jeito que eu estou mandando, porque é assim que funciona. Alguns momentos eu vou falar isso, falar, gente, faz desse jeito, depois a gente vai entender o porquê. Ainda não é a hora de entender o porquê, tá? Esse aqui é um desses casos. Por que que eu ponho esse int antes do main? Por que que tem que chamar main? Por enquanto aceita que tem que ser assim, depois a gente vê, tá certo? Não é a hora ainda. Então, muito bem, voltando aqui. Função printf, o nome dela. Tem gente que fala printf. Printf. Abre e fecha parênteses. Todas as funções na linguagem C, característica, ela vai ter um nome e ela vai ter um abre e fecha parênteses. Tá certo? Igual uma função na matemática. Dentro dos parênteses, a gente vai passar parâmetros para essa função. Valores que ela vai operar sobre. Tá bom? A função printf, o primeiro parâmetro dela, que é o que a gente vai mais usar, ela pode ter outros parâmetros, mas o primeiro parâmetro é um texto. E esse texto, quando a gente quer texto no nosso programa, a gente quer processar texto na linguagem C, o literal de texto, ou seja, como eu indico que alguma coisa é texto, é colocando entre aspas duplas, tá certo? De novo, todo símbolo que é usado em par, primeiro, quando você coloca o primeiro, o Code Blocks já vai colocar o segundo para você, para fechar. Então, as aspas no teclado normal ABNT2, ela está abaixo da tecla ESC, tá? Então, segura Shift e aperta a tecla ali, vai aparecer aspa dupla e já vai cair aqui no meio. O primeiro programinha que a gente cria quando a gente escreve, quando a gente está aprendendo uma linguagem, é o Olá Mundo. Então, eu vou pôr aqui, Olá Mundo. Tudo bem? O detalhe, percebam, não coloquei acento. Se eu colocar acentuação e executar, vocês vão ver que vai ficar meio esquisito lá na execução. Tem como resolver isso? Tem. Só que não é o nosso objetivo aqui nessa disciplina fazer com que nossos programas fiquem totalmente bonitinhos, tá? Uma telinha bonitinha. Não é o objetivo. E a gente não vai se preocupar em como resolver esse problema de acentuação, porque envolveria incluir mais uma biblioteca, colocar mais uns comandos ali, e eu acho que a gente insere complexidade desnecessária ao programa, tá bom? Então a gente vai manter da forma mais simples possível. Terminou de escrever a função printf, colocou o parâmetro dela, obrigatoriamente tem que pôr um ponto e vírgula no final. Se não colocar o ponto e vírgula, percebam, eu vou deixar sem o ponto e vírgula e vou tentar compilar e executar. Vocês vão ver? Percebam aqui que apareceu um erro. Aqui não dá para aumentar a fonte, tá? Error expected, ponto e vírgula, before return. Então ele está falando, ó, estou esperando um ponto e vírgula antes do return. E ele indica a linha aqui com esse retângulo vermelho onde aconteceu o problema. Perceba, ele fala return, você vai procurar no return, mas é antes do return. Eu estou esperando um ponto e vírgula antes do return. Quem que veio antes do return é essa linha aqui. Linhas em branco são ignoradas, tá? A gente coloca elas para organizar o código. Então, percebam, está faltando o ponto e vírgula aqui, ó. Se eu mandar compilar e executar, agora foi. E vejam, ao executar o programa, apareceu o quê? Olá Mundo, que é exatamente o que a gente pediu para imprimir no programa. Essa impressão de alguma coisa na tela aqui de execução do programa, nessa tela de terminal, nessa tela preta, a gente chama de saída do programa, do processo aqui no caso que está em execução.
Tudo bem? Então a gente já aprendeu a fazer uma coisa bem simples, mas que vai ser muito usada para a gente praticamente todos os programas, que é gerar, praticamente não, todos os programas vão gerar algum tipo de saída que depois que eles processarem o que precisa ser processado, ou resolver o problema que eles vão resolver, tá? Então isso aqui a gente chama de saída, é a saída padrão, né? Porque ela sai na tela, tá bom? Muito bem. Ou aperta duas vezes o Enter ou fecha. Beleza? Então tá. Outra coisa agora que a gente vai fazer. Eu vou começar agora que vocês já viram como que escreve o código, eu vou pegar e vou passando cada um desses arquivos aqui de exemplo para explicando para vocês o que que é feito e depois eu vou falar dos exercícios, tá bom? Então a gente tem na apostila 5 arquivos de exemplo, onde a gente vai explicar, a gente vai ver a saída, e depois a entrada de dados. E para fazer a entrada, a gente vai precisar do conceito de variável. E aí eu vou abrir um programa de desenho onde eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Então, entrada e saída padrão, formatado, saída. É o primeiro exemplo do capítulo 1 da apostila. Tá bom? Olha lá, entrada e saída padrão formatados, Olá Mundo. Ah, não, cadê o Olá Mundo? Ah, o Olá Mundo eu nem peguei, gente. Vamos colocar ele aqui também? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ah, só para vocês verem o que a gente tem. Tá aqui, ó. Olha só. É exatamente esse mesmo programa que a gente fez. Nosso primeiro programa, tá? Vamos comentar aqui, vamos explicar o que está acontecendo. Eu comecei com um cabeçalho aqui só para eu informar o que é aquilo ali. Se vocês quiserem fazer isso, vocês podem, tá? Quando a gente quer um comentário no código, que é algo que vai estar dentro do código-fonte, mas que não vai ser levado em consideração pelo compilador, a gente pode fazer de duas formas. Ou começar a linha com duas barras, barra, barra, está perto do shift da direita, a barra. Então, olha lá, comentários de uma linha iniciam com barra, barra, duas barras. Então, tudo que vier depois desse barra, barra e que tiver na mesma linha é um comentário. O compilador não vai levar em consideração isso. Isso é para você explicar o que está acontecendo ali, para você mesmo ou para quem for manter o seu código. Na linha 13, tem um comentário, dois comentários, na verdade, um para cada linha, explicando o que está acontecendo aqui. Então, olha lá. A função printf direciona o texto inserido, entre aspas duplas, para a saída padrão, que foi o que eu expliquei agora há pouco, né? Além do comentário de uma linha, a gente pode fazer comentários de múltiplas linhas. E como que a gente faz isso? Pois a gente vai ter um comentário explicando como que faz esse comentário também. Mas aqui já é um exemplo, ó. Eu começo o comentário com barra asterisco, escrevo o que eu quiser dentro, o que eu quiser, esses asteriscos aqui é só para ficar bonitinho, esses dois aqui, e termino com asterisco barra, que eu estou querendo dizer isso aqui, ó. O que eu colocar aqui vai ser ignorado, tá bom? Depois do asterisco barra, certo? A partir daqui não, tudo bem? Isso aqui é muito útil, às vezes, quando a gente quer que um trecho do código pare de funcionar só para a gente fazer algum teste. Isso a gente usa bastante na hora que está programando. Então, você põe barra asterisco, asterisco barra num trecho, às vezes num trecho grande, né, em várias linhas de código, para poder comentar aquele pedaço e ele não executar na próxima compilação, porque ele não vai ser compilado, na verdade. Tudo bem? Eu acho que é isso nesse primeiro arquivo aqui. E os cabeçalhos que a gente já viu, né? Vou fechar, não vou salvar. Bem, agora, gente, primeiro detalhe. Aqui, ó, comentários de múltiplas linhas iniciam com barra asterisco, asterisco barra. Então, vejam só. Agora a gente vai, nesse arquivo aqui, continuar usando o printf, só que para pular, vou explicar como fazer para pular linha. Como assim pular linha? Eu escrever um texto naquela telinha preta na hora que o programa executar, e se eu quiser ir para a linha de baixo, como que eu faço? Então, vou ler o comentário e explicar. O caractere contra barra é a barra invertida, que ela está do lado do shift da esquerda do teclado de vocês. A barra normal está do lado do shift da direita. A barra
contrabarra, a barra invertida está do shift da esquerda. É usado para escapar, né? A gente usa esse termo aportuguesado aqui, né? Que em inglês é escape. Escapar caracteres especiais. Os principais que a gente vai usar no printf são o contrabarra n e o contrabarra t, servindo, respectivamente, para pular uma linha do console. O console é aquela tela preta do terminal, e continuar a saída de texto no início da próxima linha, e para inserir um caractere de tabulação. Então, contrabarra N pula para a linha de baixo e continua escrevendo na linha de baixo a partir da primeira coluna, e o contrabarra T, onde acha, é inserido um caractere de tabulação. Vai dar uma tabulação dentro do texto, tá? Dependendo de outras tabulações que existirem também às vezes, tá? Eu ia falar um outro detalhe aqui. Eu devo lembrar na hora que eu estiver explicando, tá bom? Então vejam, aqui a gente tem agora 3 chamadas para a função printf, cada uma com um texto dentro, entre aspas. Esse texto dentro a gente chama de string, tá? Quando a gente fala de texto num programa, normalmente a gente está falando de uma string, traduzido para cadeia, tá? Uma string ou uma cadeia. Então, primeiro printf, eu tenho o texto, um texto, exclamação, e um contrabarra n. O que quer dizer esse contrabarra n? É pular linha. Lembrei que eu queria dizer. Esse contrabarra n, na verdade, ele está fazendo duas coisas, tá? Ele está pulando linha e está movendo a cabeça de escrita para o início da linha. Ele faz duas coisas, que é o carriage return. Imagine se fosse uma máquina de escrever. Não sei se vocês já usaram máquina de escrever. Mas na máquina de escrever, quando você pula a linha, você vai para baixo, você pode ir só para baixo. Quer dizer, na verdade, você vai só para baixo. E você tem que... Tem máquinas que fazem automático, mas tem máquinas que você tem que fazer manualmente. Você tem que... Sabe aquele carro onde a folha fica enrolada? Você tem que, com a mão, trazer ele, né? Na verdade, na máquina, quem já usou, agora eu estou lembrando, estou falando, estou lembrando, tem uma, tipo uma paletinha aqui do lado esquerdo, parece um negócio de, esqueci o nome, aquele bigode, né, que tem na direção do carro, para dar seta ou para ligar, desligar a luz, ligar, desligar farol, né, ligar, desligar seta. Você faz aquele movimento, naquele movimento, aquele tambor onde a folha está enrolada, ele já gira um pouco para cima, e você faz assim, você empurra ele, porque ele destrava o carro, né? Você já coloca a folha na posição. Essa é a história do carriage return, né? Retornar esse carro de impressão, né? Onde a folha está armazenada. Tudo bem? Então, eu sei que eu fiz uma tangente aqui um pouco grande, mas contra a barra N quer dizer pula a linha e retorna para o início, tá? Para começar a escrever de novo. Então, um texto vai pular a linha. Depois, na próxima linha, vai aparecer outro texto na linha de baixo. Vai pular a linha de novo. E essa aqui vai começar com um contrabarra T. Vai dar uma tabulação. Vamos ver o que acontece na hora que executa? Então, vamos clicar aqui e vamos ver acontecendo. Olha só. Um texto, que é esse aqui, pulou linha. Pulou linha. Outro texto na linha de baixo, pulou outra linha. E aí um contrabarra T, que foi a tabulação que foi dada aqui, que aqui a tabulação ela é por padrão 8 espaços, quando usar o caractere contrabarra T, vejam, 2, 4, 6, 8. E aí vem a continuação do texto, tá bom? E aí termina o programa. Professor, poderia colocar tudo isso aqui numa linha só? Poderia. Você poderia fazer isso aqui, ó. Sim. E assim. Vou comentar essas duas linhas aqui, ó, o comentário de múltiplas linhas sendo usado aqui. Só para vocês verem. Vai dar a mesma saída. Olha lá. Por quê? Deu a saída de um texto, exclamação, pula a linha, o outro texto, pula a linha, tabulação e o outro texto. É exatamente o que aconteceu. Por que que isso aqui não é encorajado? Porque o código fica mais difícil de ler. É muito mais fácil você enxergar essas chamadas à função printf aqui. Ah, eu tenho 3 chamadas, então quer dizer que provavelmente eu vou ter 3 linhas de saída. Tenho contra barra n no final para fazer o pulo. Então,
percebam, quanto mais claro ficar o código que você está escrevendo, para quem for ler depois, para quem for manter seu código, e até mesmo para você, lógico, melhor, tá? Eu vejo muito acontecer alguns alunos que fazem uma linguiça, né? Põe aquele negócio gigantesco, vai pôr nos contra/n dentro de um printf só. Não faz isso, gente. Digita um pouquinho mais, faz mais chamadas à função, não tem problema nenhum. Tá bom? Não vai dar problema de performance e outra, não é nem preocupação nossa esse tipo de coisa, tá? A nossa preocupação sempre vai ser deixar o código o mais legível possível. O compilador ele é esperto bastante para resolver, para otimizar o teu código. Mesmo que você escreva um código que, de ponto de vista, parece que ele está fazendo muita coisa desnecessária, ou seja, chamando mais funções do que precisaria chamar, o compilador, se ele achar que isso é um problema, ele vai otimizar. Então, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então, daqui, acho que passou. Ah, posso pular mais de uma linha? Posso. Olha, pulei 3 linhas. Às vezes a gente quer escrever alguma coisa e deixar uma linha em branco. Aqui vai deixar 2 linhas em branco, porque eu dei 3 pulos de linha, né? O primeiro pulou linha, depois mais 2 para pular as outras 2. Tá bom? Muito bem. Próximo exemplo. Agora, gente, começa talvez uma das principais coisas, né? Funcionalidades que a gente precisa num programa, que é poder armazenar não só o programa na memória, que ele vai estar na memória na hora que ele estiver em execução, mas dados para eu poder operar sobre esses dados e resolver alguma coisa, fazer um programa, porque um programa que só imprime alguma coisa na tela não serve para muita coisa, né? Então vejam, esse terceiro exemplo aqui é a gente trata, né, de declaração de variáveis. Então a gente tem um comentário aqui explicando, né? Eu vou passar. Então, passar lendo, tá? Então, cada variável precisa de um tipo e de um identificador. Na hora que chegar aqui, eu vou explicar de modo gráfico o que seria essa tal dessa variável, tá? Os tipos que serão usados por enquanto são... A gente vai trabalhar com 3 tipos por um bom tempo na disciplina, tá? Int, que ele representa um número inteiro. Representa um número inteiro, pessoal, entre aspas, tá? Não é bem o número inteiro lá da matemática, porque o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, tá? Aqui é uma representação computacional, que ela tem uma certa padronização, para representar um número inteiro, ou seja, um número que não tem parte decimal e que tem sinal, né? Mais ou menos, positivo ou negativo. E o zero também, né? O zero não tem sinal, né, gente? Mas vocês vão ver depois em arquitetura, em circuitos digitais, que o zero ele tem sinal para o computador. Eu posso ter mais zero e menos zero, tá? Mas a gente vai sempre considerar que não tem sinal, tá bom? Zero não tem sinal. Mesmo que internamente exista, tá? O char, que representa um caractere só, não é um texto, é um caractere. E o float, que ele representa número decimal ou número representado internamente, da mesma ideia do inteiro, usando ponto flutuante. Por isso que chama float, tá? Então, int para inteiro, de integer, inteiro em inglês, char de character, desculpa meu inglês, ou caractere, e float de flutuante, né? Número decimal, ponto flutuante. Tá bom? Muito bem. Como que a gente declara variáveis? Essas 3 linhas, nós estamos declarando 3 variáveis. A primeira variável, ela chama idade, e o tipo dela é int, sempre termina com ponto e vírgula. Letra é do tipo char e altura é do tipo float. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que, na memória, eu vou ter, a partir da linha 19, a partir do momento que a linha 19 executar, o meu programa vai poder acessar uma posição da memória que eu estou dando o nome de idade e que eu posso guardar dentro dessa posição um inteiro. A mesma coisa para letra. Uma variável, uma posição na memória que tem o nome letra e que pode guardar um caractere, e a altura a mesma coisa. Uma posição na memória, uma variável que tem o nome de altura
e ela consegue, ela é capaz de armazenar um float, tá bom? Vamos para o desenho. Isso aqui é um programinha de desenho que eu fiz. O que a gente quer dizer com isso? Deixa eu ver se eu... Quando eu tenho int idade, ponto e vírgula, o que está acontecendo quando eu executo isso aqui? O nosso programa, ele vai ter um espaço de memória que vai estar reservado para ele poder usar. O sistema operacional que vai gerenciar isso, tá? Quando eu encontrar essa linha, o que acontece? É lógico, né, pessoal? Isso aqui eu estou desenhando de forma didática, tá? Lá na memória, isso aqui é a memória. Memória do computador. Memória principal, né? Memória RAM. O que vai acontecer? O sistema operacional vai alocar para o programa um espaço na memória, que vai precisar para um quadradinho, e ele vai dar um nome para esse espaço, que é esse nome aqui, que o termo técnico é identificador. O identificador da variável, o nome da variável, né? Então, olha só, a partir desse momento, o meu programa tem um espacinho de memória lá reservado para eu guardar valores do tipo inteiro, e esse espacinho de memória, ele tem o nome de idade. Ele é identificado pelo identificador idade. A mesma coisa para os outros dois, para as outras duas, que é a letra e a altura. Então, na hora que eu vejo lá char letra, eu vou ter um espaço que chama letra e um espaço que chama altura. Nesse eu posso guardar um int, nesse um char, nesse uma altura. O tamanho, de fato, desses quadradinhos, né, de quanto que eu posso armazenar na memória, por enquanto a gente não vai ficar focando nisso não, tá? Depois a gente entra em mais detalhes sobre o quanto de espaço cada um desses quadradinhos aqui ocupa. Na verdade, eles vão ser retângulos, né, pedaços dentro da memória, mas isso não importa, tá? E vejam, eles foram alocados em espaços aleatórios. Não dá para a gente prever exatamente onde que vai ser alocado. É onde tem espaço. Ó, aquele pedaço ali não está sendo ocupado. Vou alocar ali. O programa, o sistema operacional que gerencia para isso. Isso para a gente. A gente não precisa se preocupar com isso. Tá bom? Então, muito bem. Na linha 23, percebam, tanto idade quanto letra quanto altura foram alocados e essas posições de memória que não estão sendo ocupadas, elas podem ter sido ocupadas por alguma coisa durante a execução, durante o funcionamento do computador. Então aqui dentro vai ter, a gente chama de lixo. Ou seja, a gente vai ter valores binários ali que não fazem sentido para o nosso programa no momento, porque a gente não forneceu um valor que faz sentido para ele, um valor real aqui que faz sentido, né? Então, na linha 23, tem uma outra forma de declarar variável, que é a declaração com inicialização. Então, vejam, na linha 23, eu estou declarando uma variável que chama pares de tênis, que ela é do tipo inteiro, e eu já estou inicializando essa variável com o valor 5. Então, quando essa linha aqui executar, eu vou ter na memória mais uma variável chamada pares de tênis, e aí sim eu vou ter o valor 5 aqui dentro, tá bom? Internamente na memória, não é bem um 5, o dígito 5 que está sendo armazenado, mas sim uma representação binária para representar o 5, tá certo? Mas a gente vai abstrair esse detalhe, tá? A gente vai pôr um 5 aqui dentro da casinha para a gente entender que tem um 5 ali dentro, tá bom? A próxima declaração de variável com inicialização é com caractere. Então, olha só, eu estou declarando uma variável com identificador letra inicial, tá? Chamada letra. Percebo que tem uns comentários aqui explicando, do tipo char, e estou inicializando ela com um caractere. Como que eu digo, como que eu represento no código da linguagem C que um determinado valor é um caractere para guardar numa variável, para fazer alguma comparação, algum teste com ele? A gente usa aspas simples e põe o caractere dentro. Cuidado, se puser mais de um caractere dentro das aspas simples, o programa não compila. Opa, que compilou, mas não deveria, tá? Ah, já até deu aqui um warning, ó. Multi-character constant. Vocês vão ver também que quando vocês tentarem fazer esse tipo de coisa aqui errada na correção dos exercícios,
o compilador ele vai estar configurado para ele ser da forma mais restritiva possível. Então, isso aqui provavelmente não vai nem compilar, tá? Aqui ele está deixando, né? Mas um caractere é sempre sozinho, entre aspas, simples. Então, quer dizer, eu estou jogando o caractere D dentro da variável letra inicial. Então, eu declarei a variável letra inicial e eu estou pondo um D aqui dentro, um D maiúsculo. Se tirar as aspas, aí sim não vai compilar, porque ele vai falar, opa, que D que é esse? Existe esse D? Ele foi declarado, essa variável D, porque aqui ele está enxergando como variável, olha lá, D undeclared, certo? Outra coisa, se eu puser um 5 aqui, esse 5 é diferente desse 5. Esse aqui é o caractere 5. É o valor binário que representa um caractere 5, que tem uma tabela que mapeia esses símbolos. Depois a gente vê isso também. E aqui é o valor inteiro 5. Cuidado, tá bom? São coisas diferentes. E para terminar, declarando a variável peso do tipo float e inicializando ela com o valor 90.5. Cuidado. Os floats, os valores decimais no código do programa, na grande maioria, talvez em todas as linguagens de programação, o separador de decimal é o ponto. No Brasil, o nosso separador de decimal é a vírgula, né? Então, R$10,75. Como que eu escrevo isso? R cifrão 10,75, né? Aqui no código, pessoal, o separador de decimal é ponto. Muita gente, às vezes, lê a vírgula falando de alguma coisa, mas lê ponto. Então, eu quero meio quilo. 0,5. Mas em português é vírgula, não é ponto, tá bom? No código do programa, sempre usaremos ponto, tá bom? Se puser vírgula aqui, vai virar outra coisa. Não é mais um número. Eu acho que até compila. Não, não compila. Olha lá. Tá certo? Mas aqui é ponto. Tudo bem? Então, o peso 90.5. Tudo bem? Então, a gente tem essas 6 variáveis aqui, até esse ponto aqui. A gente tem 6 variáveis, 3 variáveis declaradas sem valor e 3 variáveis declaradas com valor. O valor do pares de tênis é 5, o valor da letra inicial é o caractere D, entre aspas simples, e o peso é 90.5. Tudo bem? 90,5. Esses valores que a gente está usando para guardar dentro das variáveis, veja que a gente está usando esse sinal de igual, que eu acabei esquecendo de falar. Esse igual a gente chama de operador de atribuição. Ele não é a igualdade da matemática. Por exemplo, numa equação, sei lá, x igual a 4 vezes 3, sei lá, alguma coisa desse tipo, não é o igual da matemática. Esse igual aqui é um igual de atribuição. O que quer dizer? O lado direito do igual vai ser processado e vai ser jogado, vai ser atribuído ao lado esquerdo, sempre, normalmente, na maioria das vezes, uma variável. O que está à esquerda a gente chama de left value, valor da esquerda, e o que está à direita a gente chama de right value, tá bom? Esses valores que a gente está indicando depois do sinal de igual, a gente chama de literal. Literal do tipo. O literal de inteiro é um número inteiro. Certo? O literal de caractere é o símbolo, o glifo, o símbolo do caractere com aspas simples. O literal de float são dois números separados por ponto. Eu posso omitir a primeira parte, tá certo? Isso aqui quer dizer 0,5. Vamos ver se a gente pode omitir a segunda. Tem coisa que a gente nunca lembra de cabeça. Pode omitir a segunda também. 9.0, 90 ponto, quer dizer 90.0, tá? E o literal de texto de string é entre aspas duplas, que a gente viu, tá bom? Esses são os principais literais aí de tipos, né? De inteiro, de caractere, de string e de ponto flutuante, tá bom? Esse programa não faz nada além disso, declarar essas 6 variáveis e atribuir valor para as 3 últimas. Tudo bem?
Então, isso é a declaração de variável. Mas também, declarar variável e não usar elas não serve para muita coisa, né? Então, agora, como que a gente faz para mostrar o valor que está dentro de uma variável na tela? Como que a gente faz isso? A gente vai agora ver um pouco mais de detalhe da nossa função printf. Deixa eu ver quanto tempo está de gravação. 40 minutos já. Da função printf. Então, olha lá, eu vou ler o comentário. A função printf é capaz de interpolar dados dentro do texto string, que irá imprimir na saída. O que é esse interpolar? Jogar valor ali dentro e reorganizar aquele conteúdo, tá? Para isso, é necessário marcar posições dentro da string, usando o caractere %, caractere de %, e utilizar um especificador de formato específico, lógico, né, para cada tipo de variável. Parece aqui um pleonasmo, né? Os especificadores de formato que serão usados por enquanto são, a gente vai usar 3 especificadores de formato. Não são 3 tipos que a gente viu, int, char e float? A gente vai ter um especificador de formato para cada um deles. O %d, que vai ser para inteiros, o %c, que vai ser para caracteres, e o %f para variáveis decimais. Pessoal, o normal de se ver é usar %d para inteiro, mas pode usar %i também, tá bom? Mas eu nem vou falar, nem vou mostrar aqui para não gerar confusão, porque normalmente a gente vai ver %d em códigos, em exemplos na internet, onde a gente for procurar, tá bom? D de dígito, tá? D de digit. C de char, F de float, tá bom? Mas, de novo, pode usar um %i para inteiro, mas não é muito usual ver, tá bom? Alguns especificadores possuem opções de formatação, a maioria deles. Por exemplo, para fixar a quantidade de casas decimais que serão exibidas para uma variável float, usa-se o seguinte formato, %.nf, onde esse n é a quantidade de casas decimais que a gente quer mostrar. Por exemplo, %.2f, o valor da variável float será formatado usando 2 casas decimais. Vamos ver essas coisas funcionando, então? Então, vejam. Ó, tem uma variável float chamada pi, que eu pus 3.1415. A gente sabe que esse número aqui, ele não é um número real, né? Ele não é um número real? Não, é um número real sim, né? Ele é um número irracional, né? Ele não tem período, mas ele é real. 3.1415, né? A parte decimal dele aqui é infinita. O raio, 20,78. Como que eu calculo a circunferência, né? Formulinha lá do cálculo da circunferência, 2πr, né? 2 vezes o π vezes o raio. E a área é π vezes o raio vezes o raio. Então, perceba, eu tenho 4 variáveis. As duas primeiras eu estou atribuindo valores fixos para elas, por enquanto, né? Que a gente pode trocar eles, mas não vai fazer sentido nesse momento. E eu tenho uma variável circunferência que o resultado, que o valor que eu vou atribuir a ela é o resultado de uma operaçãozinha aqui aritmética, usando duas multiplicações que a gente vai denotar aqui no código com o sinal de asterisco, tá bom? Não é x para multiplicação nem ponto, tá? O ponto é aqui do float, o x vai ser letra, né, dentro do código, ou letra ou caractere, né, de uma variável char. E a notação, o símbolo usado para multiplicação é o asterisco. E, pelo amor de Deus, gente, é asterisco, não é asterístico, tá? Quem fala asterístico está errado. Então, para de falar que está errado. 2 vezes π vezes o raio. A operação de multiplicação, ela tem como são duas operações de multiplicação, a precedência que é a mesma, então é executado, é avaliado da esquerda para a direita, tá? Então é feito 2 vezes π, o resultado disso é multiplicado pelo raio e o resultado disso é guardado na variável circunferência. A mesma coisa para a área, é π vezes raio, que é isso aqui é o raio ao quadrado, né? Tem função para fazer exponenciação, mas a gente vai ver depois, tá? Aqui como é só ao quadrado, compensa muito mais fazer a variável vezes ela mesma. Então, π vezes raio vai me dar a área. Então, olha lá. O círculo de raio F tem. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Prestem atenção. Eu estou pegando essa variável raio. Estão vendo que agora tem um vírgula no printf depois da string? O primeiro parâmetro sempre é string. No meio aqui dele, eu tenho 1%. Então, quer dizer, opa, vai aparecer alguma coisa ali que vai ser interpolada, que vai ser jogada ali dentro.
Que coisa que vai ser essa? É um valor do tipo float. E da onde que ele vem? Ele vem da variável raio. Pode ter mais de 1% em algum especificador de formato? Pode. Se você tiver mais de 1, a ordem que vai ser copiado da variável para cá ou de um valor fixo que você colocar vai ser exatamente a ordem, né? Vai ser respectivo ao que está dos %f. Então, o raio vai ser jogado nessa posição, sem formatação nenhuma, que é só %f. Pula a linha, tabulação. Circunferência, está sem acento, de novo, por causa da história da acentuação que eu falei para vocês. Depois eu vou colocar um acento aqui para a gente ver o que acontece. A circunferência é igual, agora que é igual da matemática, até, né, para mostrar. O valor que está na variável circunferência como um float, formatado com 2 casas decimais. E aqui um terceiro printf com a mesma coisa, com a área. Vamos ver isso aqui em execução? Então, vejam. O círculo de raio 20.78001, aqui a gente fixou com 20.78. A gente não pôs esse 001. Só que o que acontece? A representação de número em ponto flutuante, ela tem uma certa imprecisão inerente, tá bom, pessoal? Tanto é que ponto flutuante não é o tipo ideal para lidar com o tipo monetário. Se a gente quiser um programa que vai processar valores monetários, por exemplo, que tem que ser preciso, não pode ter esse tipo de imprecisão, a gente vai ter que ter tipos específicos para representar dinheiro, tá? Mas aqui a gente não vai estar se importando com essas pequenas imprecisões, não, tá? Então, olha lá, 20.78001, por que apareceu tudo? Porque eu não mandei formatar, só mandei jogar um float. Já nas linhas de baixo, eu estou falando que eu quero um float, só que eu quero, depois do ponto decimal, 2 casas. Então, é assim que a gente lê. Porcento, depois da casa decimal, 2 casas, um float, tá bom? Então, vai mostrar o resultado da conta, né? Da multiplicação de 2 vezes π vezes o raio, que vai dar 130.56, arredondando com 2 casas decimais. Aqui ele usa aquele arredondamento padrão, tá? Vamos tirar aqui para a gente ver o que acontece, ó. Vocês lembram? De 0 lá não faz muito sentido, né? Mas de 1 até 4 eu desço para 0, de 5 para cima perdão, de 1 até 4 eu não incremento a casa da esquerda, de 5 para cima, de 5 a 9 no caso, né, eu incremento em 1 a casa da esquerda. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, sem o 2. Aqui não foi o caso, ó, porque olha só, eu pedi com 2, né, tinha mostrado 130.56. A casinha, então o que ele vai fazer? Ele vai subindo, né, ó, 5. Aumenta da esquerda? Aumenta. Então, aqui viraria um 5 no arredondamento, né? 5 aumenta da esquerda, que é 7? Sim, aumentaria para 8. 8 aumenta da esquerda, que é 0? Sim, aumenta para 1. Mas 1 não incrementa o 6 para 7. Então, fica 130.56. Tá bom? Entenderam a ideia? Vamos pôr o ponto 2 aqui de novo, para formatar. E para terminar, a área é mostrada como 1.356.53, tá bom? É lógico, né, pessoal? Do ponto de vista formal, a gente teria que dar uma unidade aqui, né? Para esse raio, para essa circunferência, para essa área, mas a gente está simplificando, né? Uma unidade arbitrária qualquer. Tudo bem? Então é isso. A gente viu saída formatada, declaração de variável e já um pouquinho de aritmética aqui, tá? Vamos lá. Próximo passo. Aqui são os operadores aritméticos, tá? Existem na linguagem C quatro operadores aritméticos. Na verdade, tem um a mais, tá? Aqui, ó, que é o porcento, que significa outra coisa, mas já a gente fala dele. Esses operadores atuam de forma específica dependendo do tipo numérico sendo operado. Isso se nota principalmente em relação ao operador barra, que é a divisão, quando atuado em valores inteiros e de ponto flutuante. Além desses 4 operadores, ainda existe o operador de resto, o operador de módulo, que é dado pelo símbolo porcento e que é usado apenas para números inteiros. Você pode até usar para ponto flutuante, mas não faz muito sentido.
tá certo? O que esse operador de resto ele faz? Se eu tiver sempre são operadores binários, eles têm dois operando sempre. Se eu usar o porcento, quer dizer que eu quero extrair o resto da divisão, tá? Então, por exemplo, 5% 2 quer dizer que eu quero o resto da divisão de 5 por 2. O resto da divisão de 5 por 2 é 1, né? Para número inteiro, né? A gente vai ter que sempre pensar nisso também, tá bom? Então, olha só. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Número inteiro, primeira variável, int, chamada número inteiro, valor inicializado 9. A segunda variável, número inteiro 2, valendo 2. Número decimal 1, valendo 9, só que agora esse 9 vai ser um decimal internamente. E o número decimal 2, valendo 2. Olha só, quinta variável, divisão inteira. Número 1 dividido pelo número 2. 9 dividido por 2, 9 que está na memória, na variável, dividido por 2, que é o que está inicializado na casinha do número inteiro 2, dá quanto? Na divisão inteira dá 4. Não vai dar 4,5, porque eu tenho um inteiro dividido por um inteiro, o resto vai ser jogado fora. Então, isso aqui, essa variável de divisão inteira, vai guardar 4 dentro dela. Quando eu fizer usando o número decimal, variáveis decimal ou um literal de decimal aqui, mesmo que um dos operandos seja inteiro, ele vai ser promovido. Isso é uma regra de promoção. Ele vai ser promovido para um float, tá certo? Mas aqui, como eu tenho dois floats, o resultado vai dar um float. Então, o número decimal 1, que é o 9 em float, dividido pelo número decimal 2, que é um 2 em float, vai dar 4,5. Aí sim, dá a divisão com a parte decimal, tá bom? Vejam aqui, eu estou usando três vezes o especificador de formato. Vou mostrar a operação. Inteiros, %d barra %d igual a %d. No primeiro %d eu estou jogando o número inteiro 1, no segundo eu estou jogando o número inteiro 2 e no terceiro eu estou jogando a variável divisão inteira, que eu fiz isso aqui. Poderia pôr a conta aqui, número 1, inteiro 1 dividido por número inteiro 2? Poderia também, tá? Aqui eu estou optando por ter uma variável para ficar um pouco mais claro o que é que está acontecendo. E decimais a mesma coisa. Mostro o primeiro decimal, depois o outro, depois o outro. Poderia ter inteiros aqui no meio se eu quiser? Pode. Você pode misturar quantos você quiser. O que importa é que a ordem, a primeira variável vai substituir o primeiro especificador, a segunda variável vai substituir o segundo, a terceira o terceiro e assim por diante, tá bom? Rodando. Olha lá, 9 barra 2, 9 que veio do número inteiro 1, barra o 2 que veio do número inteiro 2, é igual a 4 que veio da divisão inteira. Certo? E nos decimais, 9 em decimal dividido por 2 em decimal vai dar 4,5. Tudo bem, gente? Até aqui está tranquilo, né? Eu acho que vocês conseguiram enxergar, né? Que aqui eu estou usando a variável, assim como no exemplo anterior, eu estou usando a variável na expressão aritmética. E o que acontece? Essa variável ela vai ter um valor. Se ela não tiver valor, isso aqui vai dar problema, né? Vai gerar um valor esquisito como resultado. Mas como ela tem valor 9 e essa tem valor 2, isso aqui vai recuperar na memória o valor 9, essa aqui vai recuperar o valor 2, vai ser feita a operação 9 dividido por 2 e vai ser armazenado na terceira variável. Tá claro isso, né? Às vezes algumas coisas parecem óbvias demais para a gente que está ensinando, porque a gente já tem experiência, a gente já viu isso há muito tempo, a gente tem visto isso, né? É muito natural. Então, às vezes eu perco algum detalhe, então vocês me avisem, tá bom? Se você ficou com dúvida de alguma coisa, tá? E para terminar a explicação do conteúdo dessa terceira e última parte da aula, a gente vai ver como fazer a entrada. Pessoal, a maioria dos programas a gente vai ter sempre, normalmente a gente representa por um retângulo, né? Vou chamar isso aqui de programa. Programa. Na verdade, um processo, que é o programa em execução, mas vamos deixar aqui como programa. O programa, ele vai ter, a maioria das vezes, quase sempre, a não ser que seja um programa que só mostre, só mostre dado na tela, mesmo assim vai ter uma entrada interna ali, mas enfim, ele vai ter uma entrada e ele vai ter uma saída.
certo? A entrada, usualmente, agora na nossa disciplina, pelo menos agora no início, ela vai ser entrada fornecida através do teclado. Então, a gente vai digitar valores, vai dar Enter e o programa vai ter que ler esse valor e guardar numa variável para eu fazer alguma coisa aqui dentro. E na hora que eu tiver feito, eu gero a saída. Por exemplo, quero fazer um programa que some dois números. Eu preciso digitar o primeiro número, digitar o segundo, o programa vai fazer a soma e mostrar a soma. Tá bom? Então, essa entrada que vai ser feita vai ser uma entrada através do teclado, tá bom? Como que a gente faz isso? A gente vai usar uma função, vamos chamar uma função irmã do printf que faz a saída, a gente vai usar a irmã dele que faz a entrada, que a gente chama de scanf, tá bom? Então olha só. Deixa eu tomar água que a garganta já secou. Para realizar a entrada de dados em um programa pelo dispositivo de entrada padrão configurado no sistema operacional, usualmente teclado, usa-se a função scanf. Essa função funcionará de forma parecida com a função printf. Entretanto, ao invés de direcionar o valor de uma variável para a saída padrão, ou um texto, ela direcionará o valor fornecido através da entrada padrão para uma variável. Então, vou guardar o valor dentro da variável através do teclado. Os especificadores de formato utilizados na função printf também são usados na função scanf. Sempre que a gente estiver lidando com tipos e aqueles especificadores de formato, eles vão ser comuns em todas as funções da linguagem C. E diversas outras linguagens usam esse padrão também, tá? Cuidado ao usar %C na função scanf. Preceda o especificador com um caractere de espaço. Sempre, pessoal. Se for fazer um scanf de caractere, põe um espaço antes, tá certo? Detalhe disso, acho que não faz sentido eu explicar agora, tá bom? Mais para frente eu explico. Mas a ideia é, eu tenho que consumir o que vem antes, tá? Então, ele vai guardar no C uma outra coisa que não deveria ter guardado, tá? Mas depois a gente entende o que é isso, tá? Esse é outro caso, depois a gente entende, tá bom? Bem, vamos ver o exemplo, né? Declarei 5 variáveis. A primeira variável chama a primeira letra, a segunda chama idade, a terceira chama peso, a quarta altura e a quinta IMC, cada um com seus tipos. Primeira letra é char, idade é int e as outras três são float. Então, ó, entre com a primeira letra do seu nome. Então, veja, agora já é um programa que o meu primeiro printf já pede para o usuário fazer alguma coisa. Na linha 36, eu uso a função scanf. E olha só como que a gente vai definir os valores que são passados para ela, os parâmetros. O primeiro parâmetro é um texto que representa o que o usuário vai digitar de fato. Aqui, como é um caractere que vai ser armazenado na variável primeira letra, eu vou usar o %C, porque eu estou falando, ó, na hora que a função scanf rodar com o que o usuário forneceu, é para tratar aquele dado fornecido como um caractere, para eu poder armazenar na variável caractere. E põe o espaço antes. Aqui nem precisaria dele, porque é a primeira chamada do scanf, mas coloca, tá bom? Cria esse hábito. O segundo parâmetro é a variável que vai receber o valor que vai ser fornecido através do teclado e vai ser direcionado para ela depois de apertar Enter. Vejam, só que obrigatoriamente a gente vai ter que colocar um sinal de E, um símbolo, né, do E comercial antes da variável. Ele está em cima da letra do número 7 no teclado. Esse cara aqui é um operador, a gente chama de operador de endereço, mas outro, de novo, e outra vez, né? O porquê disso aqui não importa por enquanto. Isso aqui vai fazer sentido para a gente quando a gente for trabalhar com ponteiros, lá para metade da disciplina, tá bom? Por enquanto, entenda o que tem que pôr. Se não colocar, o programa vai ter comportamento, estranho, tá? Depois a gente tira para a gente ver o que acontece, tá bom? Aí vem, entre com a sua idade. Eu estou lendo idade, então ela é do tipo inteiro, %D, e a idade, a variável idade, sempre precedida pelo E comercial. Entre com seu peso, %F, E peso, e entre com sua altura, %F, E comercial, altura. Calculo o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Ah, eu quero forçar que essa multiplicação aqui seja feita primeiro. Eu preciso nessa fórmula, que senão vai dar errado, né? Então, eu coloco
eu não posso fazer nessa conta peso dividido pela altura e depois multiplicar pela altura de novo, tá bom? Porque vai dar o outro resultado. Então, eu quero forçar o quadrado primeiro. Altura vezes altura. Então, coloco entre parênteses. Tudo e o peso dividido por isso. E aí eu mostro o caractere. A gente não aprendeu a ler texto, a gente só vai aprender depois também, tá? Então, só estou colocando um símbolo de caractere. Porcento C, seu IMC é, e porcento ponto 2F para formatar o IMC. Então, vejam, aqui eu vou jogar a primeira letra e aqui eu vou jogar o IMC. Ao rodar, tecla F9, né? Ou lá no botãozinho. Entre primeiro na letra do seu nome. D. Entre com a sua idade. 35. Entre com o seu peso. Estou mais pesado, tá? Mas vou pôr 120 aqui. Entre com a sua altura. Cuidado, entrada com ponto também, não põe vírgula, tá certo? D. Seu IMC, olha só. Pareceu um treco esquisito aqui. Meu IMC, que é um IMC super alto, deveria estar mais baixo, está acima da obesidade. Isso aqui acho que é obesidade 2 ou 3. Eu sou gordo, tá, gente? Apareceu meu IMC. Só que vejam, o E, olha o que apareceu no E. Qual que é o problema? Lembra que eu falei da acentuação? Usa sem acento. Depois eu vou rodar de novo para vocês verem. Então vai ficar esses símbolos esquisitos. O porquê disso não importa por enquanto também, tá bom? Então vejam, o nosso programa agora ele fez a leitura de 4 variáveis, usou esses valores para alguma coisa, para calcular o IMC no caso e mostrar o IMC. Então isso, pessoal, vai se resumir aos nossos programas iniciais. Os programas que a gente vai fazer como exercício, que a gente vai ver como exemplo nessa disciplina, a maioria deles são programas de brinquedo, que a gente chama. São programas que a gente escreve, que a gente faz para aprender conceito, tá? Então, assim, eles não são muito úteis além disso, tá? Mas eles são a base para a gente aprender, tá bom? Então, ó, tirei o E, né? Vou rodar de novo por valores quaisquer aqui, tá? Olha lá, agora sim o E tá certo, porque não tem um acento. Às vezes eu vou representar até assim, tá? Ó, com um H antes, depois, perdão. Indicar que é E, tá? Mas, entender a ideia, né? Tudo bem, gente? Então, esse é o conteúdo da nossa primeira aula. Deixa eu ver se terminou mesmo. Sim, terminou. Tem alguns balãozinhos aqui, depois vocês podem ler na apostila, que vocês vão pegar no Moodle, né? Os operadores aritméticos, né? O mais ou menos, o vezes, o dividir e o resto, a divisão inteira. E os operadores de atribuição, que a gente já viu o igual, que é a atribuição simples, e a gente pode usar também os operadores de atribuição compostos. Isso aqui, depois, dependendo do que a gente quer fazer, a gente pode usar eles como atalho, tá? Que é o mais igual, o menos igual, o vezes igual, o dividir igual e o resto igual. O que são esses operadores? Por exemplo, se eu tiver uma variável int a que vale 5, e eu tenho uma variável int b que vale 9, se eu disser a, eu quero somar 9 no a, quero que dê 14. O que eu faria? A igual a mais b, certo? Eu posso usar um operador de atribuição composto fazendo isso aqui, ó, a mais igual b. Isso aqui é equivalente a isso. Eu estou pegando o valor do b e somando na variável a, tá? Vai ter casos que eu vou usar esses operadores porque eu acho que fica mais claro o que está acontecendo, mas pode fazer assim também, tá bom? Seria a forma mais simples, vamos dizer assim, tá bom? E a mesma coisa para as outras operações. Tem o menos, tem o vezes, tem o dividir, tem o resto, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai para a última parte dessa aula, que são os exercícios. Muito bem, a gente configurou o code blocks, ele está funcionando, a gente configurou o judge, que é o nosso juiz, que vai fazer a correção, e ele está funcionando também. Como que a gente vai resolver cada exercício? Vou mostrar para, vou fazer os dois primeiros, tá certo? Então olha lá, escreva um programa que imprima a mensagem Olá Mundo quando executado. A gente já até fez, mas a gente vai fazer de novo. Arquivo com a solução é o ex1.1.c. Então vejam, vamos fazer o primeiro exercício. Eu vou fechar todas essas coisas aqui. Vou lá de novo. Novo, arquivo, C, próximo,
C. Depois que você escolher a primeira vez, provavelmente já vai ficar marcado C, tá bom? Escolhe. Aqui, primeiro passo fundamental. Estou resolvendo exercício. Qual que é o nome do arquivo? Tem que ser exatamente igual isso aqui. Não é com E maiúsculo, é com E minúsculo. ex1.1. Então, ex1.1. Não precisa pôr o ponto C aqui, tá? Se quiser pôr, pode pôr, mas não vai fazer diferença. Porque na hora que clicar em salvar, ele já vai pôr o ponto C para a gente. Clique em Finish. Fazendo isso, olha lá, vai criar o meu ex1.1.c. Eu preciso desse arquivo aqui exatamente com esse nome. Vejam, está igual ex1.1.c, ex1.1.c. O que o programa tem que fazer? Escreva um programa que imprima a mensagem Olá Mundo quando executado. Vejam a saída do programa, Olá Mundo, na tela preta. Como que é esse programa, então? Põe as diretivas. A ordem das duas aqui não vai fazer diferença, tá bom? Eu coloco a stdio primeiro, normalmente. Int main. Eu copiei e colei para ir mais rápido, tá, gente? Mas é bom vocês fazerem do zero sempre para memorizar, tá bom? Printf. Olá, mundo. Certo? Esse, então, é o primeiro exercício, está no arquivo ex1.1. Vamos ver se ele está funcionando. Está funcionando. Está batendo a saída. Só que agora, para ter certeza que está correto, o que vocês vão fazer? Abre o juiz, rodando run.bat. Aqui em adicionar, vocês vão adicionar, vão lá onde vocês estão criando os arquivos .c, pega o ex1.1, põe aqui. Carregar conjuntos de teste. Isso aqui, pessoal, vai ser fornecido para vocês também, tá certo? O meu acho que não está aqui fácil. Espera aí. Deixa eu pegar o 1 aqui. Isso aqui vai ser fornecido para vocês, tá? Vai ser fornecido um arquivo, tá lá no Moodle também. Vou pôr aqui na área de trabalho. Não, vou pôr aqui dentro, ó. Que ele chama conjuntos de testes. Ao abrir ele, vai ter os conjuntos de teste para todos os capítulos que tem exercício. A gente está trabalhando com o capítulo 1, então vocês vão marcar aqui capítulo 1, entrada, saída, padrão formatados, e vão clicar em executar teste. Olha lá o que aconteceu. O ex1.1.c, na coluna ex.1, que é o teste dele, ficou verde, quer dizer que ele está correto. Se eu clicar aqui, a gente vai ver que, olha lá, a saída que o teste está esperando é Olá Mundo, a saída que o teu programa gerou foi Olá Mundo, um bate com o outro, passou, o teste está aprovado, então o teu exercício está correto. Se por um acaso você colocou um espaço a mais aqui, salvei, e a gente rodar de novo o teste, deu vermelho. Por que deu vermelho? Porque a saída do teu processo, do teu programa em execução, está diferente da saída que o teste está esperando. Ah, mas eu não coloquei o espaço e continua dando erro. Alguma coisa você não colocou certo. Ou você pôs uma exclamação a mais. Nem precisa rodar aqui, tá? Vai direto aqui que ele vai fazer esse processo de compilar e executar. Olha lá. Opa. Faltou salvar, né? Tem que salvar também para dar errado, né? Olha lá. Não está batendo. Ou então, você fez certo, mas o mundo você pôs um M minúsculo, por exemplo. Tem que ficar idêntico, tá bom, gente? Olha lá, executar teste. Certo? Vamos. Olá, mundo. Olha lá, olá, mundo. Parece que está certo aqui. Vai no juiz, testa. Ficou verde, o exercício está pronto, está correto. Vai para o próximo. O próximo exercício, vamos lá. Eu tirei do livro Deitel, que é o Java eu sei como programar ou Java como programar, não lembro qual que é. Tem nas referências, tá? Escreva um programa que imprima o seguinte desenho quando executado. Os asteriscos quase preto indicam espaços. Estão vendo aqui? Esse programa só tem saída, eu x1.2.c. Olha só. 3 asteriscos quase pretos, né? Indica espaço. Um asterisco, pula a linha 3, pula a linha 5, pula a linha 7. Então,
novo, arquivo, C++, próximo, próximo, escolhe onde quer salvar, é o ex1.2.c, salvar, próximo. Include stdio.h, include stdlib.h, int main return 0. O que ele tem que imprimir? Aquele triângulo de asteriscos, não é isso? Pula a linha. Op. Tem gente que põe numa linha só, tudo isso aqui. Fica feio, fica esquisito, fica difícil de ler. Então, separa. Já fica próximo do que o programa está pedindo, do que o problema está pedindo. E printf. Muito bem, vamos rodar. Opa. Aqui é printf. Aqui ele falou que a função, olha lá, printnf não existe. É, porque eu errei a digitação aqui, né? Olha lá. Apareceu. Vamos adicionar ele? Lá no juiz, até fechei o juiz, podia ter deixado aberto. Tava esse aqui adicionado, né? Vou adicionar o segundo agora. Esse aqui você pode tirar ou pode deixar, não tem problema, tá? Escolhe o conjunto de teste, correto. Não adianta escolher outro, senão vai dar tudo errado. Clique em executar. Ele vai fazer todo mundo que está aqui, tá? Ó. Então ele fez o primeiro, que você já sabe que está correto, fez o segundo que está correto também. Se errar alguma coisa na saída, vai ficar vermelho, você tem que verificar o que é que você errou e arrumar, tá bom? Vai fazer todos esses exercícios. Vamos fazer um de entrada só para a gente terminar os exemplos, tá? Então, olha lá, 1.6. Escreva um programa que peça para o usuário fornecer o valor de dois números inteiros. O programa deve usar o valor dos números para calcular o valor das quatro operações aritméticas. O resultado de cada operação deve ser armazenado em uma variável diferente. No final, o programa deve exibir o resultado de cada operação. Esse programa agora tem entrada e saída. Fornecer o valor de dois números inteiros, quer dizer, então, eu preciso de duas variáveis inteiras para guardar esses dois valores. E o resultado de cada operação tem que ser armazenado numa variável diferente. Eu tenho 4 operações, eu preciso de mais 4 variáveis. Então, olha a entrada, tem que aparecer primeiro o número, o valor, segundo o número, 3, e depois a saída formatada desta forma aqui. Então, vamos lá, vamos fazer esse último aqui, File. Esse aqui é o EX1.6. É lógico, vocês vão fazer o 3, o 4, o 5. Depois vocês vão fazer esse, né? De novo. Pessoal, não copia e cola, tá? Pelo menos umas 3 primeiras listas de exercício, tentem digitar tudo para memorizar, tá bom? Dessa forma que eu estou fazendo. Então, vejam. 6 variáveis. Aqui é outra coisa importante. A gente vai separar o nosso programa em blocos lógicos. O primeiro a gente vai sempre declarar variáveis, depois a gente vai fazer entrada, depois a gente vai fazer o processamento, depois a gente vai fazer saída, tá? Essa ordem lógica. A declaração de variáveis, a gente sempre vai declarar uma variável por linha. Muitos de vocês... Deixa eu terminar aqui. Ação. Muitos de vocês que estão vindo com um background aí de curso técnico, pode ser que vocês aprenderam a declarar mais de uma variável por linha. Isso não é uma coisa bem vista do ponto de vista de organização de código, tá? O que eu estou querendo dizer? Ao invés de int n1, int n2, int adição, int subtração, eu poderia fazer isso aqui, ó. n2, adição, subtração e as outras, ao invés de ter isso aqui. Isso aqui funciona? Funciona. Tá correto? Tá. É o ideal? Não muito, tá? Uma variável por linha vai ser o que eu quero. Eu vou forçar vocês terem essa disciplina, tá bom? Então, declarou as variáveis.
Vamos fazer a entrada agora. Printf. Vamos ver o texto aqui, ó. Primeiro número, dois pontos, um espaço e o valor que vai ser digitado. Então, primeiro número. Número está sem acento, vocês já entenderam por quê, né? E o scanf. Eu vou ler um valor inteiro para guardar na variável n1, que é a minha variável do número 1. Então, se é um valor inteiro que eu vou ler, 1%d, e eu precedo a variável n1 com um e comercial. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa para fazer a leitura do segundo número. %d e comercial n2. Certo? Pessoal, outra coisa. Quando a gente está programando, programa um pouquinho e testa. Programa um pouquinho e testa. Não deixa para testar no fim, tá bom? Porque pode ser que aí você crie erros no seu código que você não percebeu e você fica mais difícil de achar, tá? Então, primeiro número, acho que o exemplo era 7,3, né? 7,3, deu tudo certo, eu não fiz mais nada com eles, eu só fiz a leitura, né? Então, parece que está certo. Vamos simular, não colocando o e comercial aqui, ver o que acontece. Olha lá, já deu erro. O processo retornou, olha lá, um número, tem até em X aqui. Por que isso aqui? Eu não especifiquei o lugar certo. Isso aqui quer dizer, pessoal, não pode. Eu não vou entrar em detalhe porque acho que agora não é hora, tá? Tem que pôr o e comercial. Vocês viram que deu erro? Ah, deu um erro esquisito, o processo retornou um número estranho. Dá uma olhada que provavelmente é o e comercial que está faltando, precedendo uma variável que está sendo usada no scanf, tá bom? Então, muito bem, fiz a leitura do primeiro, fiz a leitura do segundo, agora eu vou fazer o processamento. A adição é igual a n1 mais n2, subtração é igual a n1 menos n2, multiplicação é igual a n1 vezes n2, e a divisão é igual ao n1 dividido por n2. Tem um problema aqui se eu tentar dividir por zero, né? Divisão inteira por zero vai dar erro aqui no programa também, tá? Mas a gente não vai levar isso em consideração por enquanto. Entrada, declaração de variáveis, entrada, processamento, agora a saída. Vejam a saída no exercício como que ele espera. O primeiro número, o sinal da operação, o segundo número, um igual e o resultado. Tudo separado por espaço. Então eu vou ter %d mais %d, espaço um igual, %d e um pulo de linha que eu vou ter a próxima linha. Aqui vem o N1, aqui o N2 e aqui a adição. Certo? Poderia pôr N1 mais N2? Poderia, a saída seria gerada corretamente. Só que no enunciado, pede-se para ter uma variável para armazenar o resultado da operação. Então, você usa a variável aqui. Tá? Ah, mas eu posso enganar o professor? Pode. O juiz vai dar como certo, tá bom? Só que aí você vai estar se prejudicando, porque eu estou tentando falar a melhor forma possível para vocês tentarem seguir um padrão e ficarem disciplinados, tá bom? Eu estou copiando e colando aqui para ir mais rápido, tá? Mas vocês, o ideal é fazer. Aqui é o com menos. Ah, deixa eu mostrar isso aqui executando, né? Antes de fazer. 7 e 3. 7 mais 3 igual a 10. Parece que está certo, né? Vamos fazer o restante agora, então. 3, 4. Aqui é com menos, aqui é com vezes, aqui é com barra, com asterisco com barra. O N1 e N2 mantém, né? Não vai mudar. O que muda aqui é a variável. Subtração, multiplicação. Percebam que variável, quando a gente começa a digitar o nome, o CodeBlocks já vai trazer para a gente, né? Tá lá. Ah, eu parei de digitar, sumiu. Como que eu faço para aparecer de novo se o prefixo ele estiver escrito corretamente? É Ctrl espaço. Tá? Ctrl espaço aparece a janelinha de sugestão. Divisão. Aqui não precisa desse pulo de linha, mas se colocar não vai ter problema. Rodou? Primeiro o número 7, segundo o número 3. 7 mais 3, 10. 7 menos 3, 4. 7 vezes 3, 21. 7 dividido por 3 dá 2, sim, porque é a divisão inteira, né? Se fosse para dar exato, seria 6 dividido por 3, né? Sobra resto 1 aqui.
Vamos ver se o juiz aceita. Coloca ele. O conjunto de teste já está carregado, não precisa mexer. Executar teste. Vai fazer os 3, né? E aí, o 6 está correto. Tudo bem? Se deu errado, vocês têm que ver o que é que gerou errado para corrigir. Tá bom? Como que o programa do juiz vai conferir a saída de vocês? Ele vai comparar tudo que está sendo esperado com o fim do que o teu processo está gerando. Se ele conseguiu cobrir tudo isso aqui do fim para o começo do teu processo, quer dizer, o que vem depois ele vai desconsiderar, tá bom? Se colocar um pulo de linha aqui, vou salvar e vou rodar. Ei, eu fechei o juiz de novo. Fico fechando as coisas. Só vou pôr o 6 aqui, tá? Para ir mais rápido. Olha lá. Pulo de linha a mais, ele desconsidera, tá bom? Esse pulo de linha aqui. O que tiver de espaço de pulo de linha aqui no final, ele vai desconsiderar, tá bom? Mas mesmo assim, se der algum problema, vocês confiram isso, que pode ser que seja algum espaço, alguma coisa que esteja sobrando, tá bom? Muito bem. Agora, imagine, fizemos todos os exercícios. Você fez todos os exercícios. Primeira lista tem mais de 20, se eu não me engano. Tem 26 exercícios. Fiz todos. Tem os exercícios do 1.1 até o 1.26. Ou até os que eu fiz. Não fiz todos, não tem problema. Vou entregar para o professor. A entrega vai ser no Moodle. O que vocês vão fazer? Eu tenho as soluções aqui. Eu vou simular para vocês entenderem o que a gente faz. Tá bom? Vou pegar aqui as soluções do capítulo 1. Ó, tem os 26 prontos. Eu vou colar aqui na minha pasta. Ó. Onde que é mesmo? Aqui, né? Olha lá, tem todo mundo. O que a gente vai fazer? No caso de vocês, vocês vão ter os 26 prontos, vocês já vão ter testado todo mundo. Para entregar, vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, construir, e vão preencher, vão aparecer várias telinhas perguntando algumas coisas. Nome completo do aluno. Põe o teu nome direito, com acento, direitinho, não abrevia, tá certo, gente? Pelo amor de Deus, evita a preguiça. Ok. Registro acadêmico é o BV de vocês, tá? O meu é 11039, mas vocês vão ter algum número aqui, que é a matrícula, né? É o RA, o registro acadêmico de vocês. Ok. Nome do pacote, aqui tanto faz, tá certo? Mas dá um nome simples, tá? CAP 1, lista capítulo 1, tanto faz o nome aqui. Vocês vão jogar no Moodle, depois o Moodle vai fazer o download, vai vir com o nome de vocês. Dá ok. O último passo é escolher onde estão os arquivos que vocês vão entregar. No meu caso aqui, está aqui. O que vocês fazem? Se vocês estiverem separando por pastinha as soluções, é só clicar em algum lugar aqui da tela e dar Ctrl A que ele vai selecionar tudo. Ah, não, tem coisa misturada aqui. Quero pegar só alguns. Opa. Você vai clicando, segurando a tecla Ctrl. Ou então, se é um intervalo, pega o primeiro, segura a tecla Shift e clica no último, tá bom? Então, 3 formas de selecionar. Porque eu não quero esse aqui, ó. Mesmo que você coloque coisa que não faça parte, não vai ter problema, tá? Mas coloca só melhor, né? Colocar os corretos. Clique em Open. Ah lá, o pacote de teste foi construído com sucesso. O que acontece? Lá na pasta onde estão os arquivos que você escolheu, vai ser gerado um arquivo .zip com o nome que você definiu lá no terceiro passo daquele assistente. É esse cara que você vai entregar. Vou fazer uma última conferência para ver se está certo. Você vem aqui em adicionar e ao invés de adicionar os .c, você adiciona o pacote, que é isso aqui que vocês vão entregar. Seleciona o teste e clique em executar teste. É isso que eu vou fazer depois. Eu vou pegar o pacote de todo mundo, colocar tudo aqui nesses arquivos a testar e vou mandar rodar e vou mandar e vou clicar nesse gerar planilha de resultados que já vai me dar a nota de vocês nessa lista de exercício. Tá certo? Então vou esperar executar aqui, ele já está no 14, ó. Ele vai executar tudo.
Muito bem, olha lá. Então, o nome do aluno, o prontuário, né? E os exercícios. Olha lá, acertei todos. Tudo verdinho, tá bom? Se você não entregou algum, vai aparecer aqui de uma cor. Se ele tiver algum erro, vai aparecer em vermelho. Se ele ficou travado, se ele deu algum erro de runtime, vão ser outras cores. E eu vou ter gerado a planilha, eu vou ter o nome de todo mundo feito, todo mundo com os resultados para eu poder lançar a nota de vocês, tá bom? Então a entrega é assim: construir, você gera o pacote, seleciona os arquivos no final do processo, vai gerar um arquivo .zip e é isso que vocês vão submeter no Moodle. Isso eu ainda vou falar de novo, até todo mundo entender o que tem que fazer, tá bom? Então, pessoal, eu acho que é isso. Cobrimos a nossa terceira parte da aula, que foi uma aula bem grande, né? Mais de 1h30. Eu acredito que as próximas sejam um pouco mais rápidas, tá? Porque aí muitos detalhes a gente já sabe como proceder. Tudo bem? Então espero que vocês estejam aproveitando. Um grande abraço aí a todo mundo. Falou, valeu.